Não é novidade para ninguém que os fundos imobiliários já caíram no gosto do brasileiro. Já são quase 2 milhões de pessoas que têm alguma quantia investida nessa modalidade, um crescimento exponencial ao longo dos anos. Mas com tantos investidores novos entrando, é normal surgir várias dúvidas. E como vocês sabem, pessoal, eu invisto desde o finalzinho de 2019, aproximadamente uns 3 anos. E querendo ou não, eu também sou considerado aí um investidor iniciante. Mas digamos com uns passinhos a mais em relação a quem está começando nesse exato momento. Pensando nesses marinheiros de primeira viagem, eu vou dar 5 dicas valiosas que eu agradeceria e muito se alguém tivesse me falado aí logo que eu iniciei. E a primeira coisa logo de cara é saber em quais ativos o fundo imobiliário investe. A gente tem basicamente fundos de tijolo e de papel. Os de tijolo investem em galpões logísticos, shoppings, hospitais, escritórios e até hotéis. Já os de papel investem basicamente em dívidas imobiliárias. E o mais prudente é que você escolha fundos sabendo em qual setor ele está inserido, verificar a localização dos empreendimentos e ter o mínimo de conhecimento de quem são seus inquilinos, que estão alocados nos imóveis do fundo. E todas essas informações, pessoal, estão nos relatórios que o fundo emite mensalmente. E se você quer começar bem, a primeira coisa é abrir esses relatórios e avaliar os imóveis, localização e qualidade dos inquilinos. O segundo fator muito importante para começar bem é levar em conta o risco da vacância, pessoal. E apesar de ser um termo estranho para nós leigos, é um dos indicadores que o investidor precisa sempre estar atento. E esse indicador diz qual a quantidade de imóveis do fundo que estão desocupados. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Imóvel desocupado é uma das piores dores que o fundo imobiliário pode enfrentar, já que a renda vem basicamente do aluguel desses imóveis. E se o imóvel está vazio, não está gerando lucro. E se não está gerando lucro, automaticamente afeta diretamente o dividendo que a gente ganha aí mensalmente. E uma grande parte dos fundos imobiliários foram provados na pandemia e até hoje sofrem aí com a ausência de inquilinos nos seus imóveis, pois muitas empresas adotaram o bendito do home office e alguns fundos, principalmente os de escritórios, tiveram sua vacância aumentada consideravelmente. E é importante também, pessoal, ler os relatórios mensais do fundo e entender qual a estratégia que o gestor está fazendo para tentar eliminar ou reduzir essa desocupação e até mesmo verificar a validade dos contratos. Alguns fundos firmam contratos por longos anos com seus inquilinos, com multa violenta em caso de rescisão, né? E isso acaba trazendo aí, querendo ou não, mais tranquilidade para o investidor. Faça essa avaliação e tenha em mente que qualquer fundo pode passar por períodos de vacância e o tempo para alocar novos inquilinos vai depender da estratégia, experiência e decisão de cada gestor. A próxima dica para não começar errado é sempre comparar o preço que o ativo está sendo negociado com seu valor patrimonial. Quando você não faz essa análise, a chance de pagar caro em um fundo é extremamente alta, pessoal. Eu já fiz muito isso e te mostro um exemplo bem escandaloso aqui na minha carteira. Meu preço médio no HC TR11 é de R$ 128. A cotação dele no momento é de 109, um prejuízo de mais de 15%. Aí você deve estar me questionando, né? Mas esse fundo aí em específico teve aqueles rumores de possíveis conflitos de interesse, o que acabou derrubando aí a cotação. Sim, tá certo, pessoal. Isso realmente aí amassou a cotação do fundo. Mas se eu tivesse aí pelo menos olhado o valor patrimonial da cota do fundo, muito provavelmente o estrago seria bem menor. Então, meu amigo, quando você vê lá na sua corretora o valor do fundo disponível para você comprar, lembre-se que essa cotação é diferente do valor dos imóveis físicos do fundo. Se, por exemplo, o fundo tem seu valor patrimonial de R$ 100 e é negociado no mercado R$ 80, há um desconto de 20% na compra desse fundo. Mas se você compra a 130, considere que está pagando 30% mais caro. E depois que o mercado ajustar o preço, nem pense em colocar a culpa na bolsa de valores pela compra mal feita. Sempre leia os relatórios, porque é nele que você encontra aí o valor patrimonial do fundo. Você pode também consultar em alguns sites, né, como esse aqui, que traz uma lista enorme de fundos, juntamente com alguns indicadores, inclusive o que diz, né, se o fundo está caro ou barato em relação ao seu valor patrimonial. Tome como critério, né, avaliar quais fundos imobiliários são negociados acima
ou abaixo do seu valor patrimonial, mas sempre desconfie. Quando o desconto é muito grande, a recomendação é checar se está tudo certo, já que não estão descartados graves problemas estruturais ou se há algum risco de finalizar o contrato em pouco tempo junto a seus locatários. E uma informação rápida aqui, pessoal, para entender como que se chega nesse número, se o fundo está barato ou caro. Eu vou pegar um fundo bem tradicional aqui para você não esquecer. MXRF11, sua cotação R$ 10,17. Vamos ver se ele está num preço legal ou não para comprar. Para isso, você precisa pegar o patrimônio do fundo, que é de R$ 2.286.710.000, e dividir pelo número de cotas que o fundo possui, que é de 226.039.663. Com isso, a gente descobre quanto que cada cota vale, nesse caso R$ 10,12. Agora que a gente já sabe que o valor patrimonial do fundo é de R$ 10,12, dá para saber que o MXRF11 está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, ou seja, considerado aí um pouco caro. Dividindo a cotação pelo valor patrimonial, se chega no indicador P sobre VP de 1,01. Quando esse indicador é maior do que 1, as cotas estão caras. Quando é menor do que 1, significa que o fundo está barato, pessoal. Então, se você quer começar bem, fique de olho nesse indicador. E agora eu entro na quarta dica para você não errar, que é nunca comprar um fundo imobiliário se baseando pelo último dividendo que ele pagou. Para quem não sabe, os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% de todo o seu lucro para os seus cotistas. E na sua grande maioria, essa distribuição é feita mensalmente. Porém, pode acontecer algum pagamento não recorrente, pessoal, seja pela venda de algum imóvel, algum lucro aí que ficou represado e o fundo precisou entregar no final do semestre. E se você compra um fundo aí só porque viu esse pagamento extraordinário, achando que ele vai se repetir para os próximos meses, você vai se frustrar quando o fundo voltar a pagar o seu valor tradicional. O ideal é que você tome como referência um período de 1, 2, 3, 5 anos para ter um número médio aí de quanto que de fato o fundo paga. E assim você não tenha nenhuma surpresa desagradável. E para fechar, pessoal, uma dica muito valiosa, que é prestar muita atenção na liquidez do fundo. Liquidez nada mais é do que a facilidade de você transformar aí os seus ativos em dinheiro ou seu dinheiro em ativos. Alguns fundos imobiliários são bem menos líquidos do que outros. De modo geral, quanto mais cotista um fundo possui, maior é a facilidade para o investidor vender as suas cotas em caso de mudança de estratégia. De novo eu trago aqui o MXRF11, mas lembrando que não é nenhuma recomendação de compra, gente. Ele possui um número gigantesco de investidores, o que faz com que o fundo seja extremamente líquido, já que ele é muito negociado aí na bolsa de valores. Mas, por outro lado, tem também muitos fundos com poucos cotistas e, consequentemente, sem muita liquidez. E o risco de se investir em fundos com essas características é que o investidor pode ter dificuldade de se livrar do ativo e ter que oferecer um preço baixo para encontrar um comprador. Você pode encontrar a quantidade de cotas negociadas em um fundo no próprio relatório emitido por ele, no tópico volume, ou nesses sites aqui que eu sempre abro aqui nos vídeos. A diversificação também deve ser levada em conta, já que ela ajuda a diluir o risco de inadimplência. Mas muito cuidado, pessoal! Não necessariamente o investidor está diversificado se possui 10 fundos e todos de shopping, por exemplo. Eu não sei se você reparou, mas na maioria das dicas eu pedi para você ler os relatórios, porque é através deles que você vai ter basicamente tudo o que precisa para tomar suas decisões. Crie esse hábito, estude e faça seu trabalho de casa, que o sucesso é garantido. Bons investimentos e até o próximo vídeo.